Cumprimentos vereadores, vereadora, funcionário da casa, professor Joel, Aloísio, doutor Vicente, boa noite a todos. Hoje os trabalhos da 30ª reunião ordinária do segundo período do 4º ano da 19ª legislatura, em 27 de agosto de 2024. Peço a todos que fiquem de pé, queremos fazer oração, em seguida ouviremos o hino nacional. Passo a palavra ao secretário da mesa, José Miguel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pois teu o poder e a glória para sempre. Amém. Abertura dos trabalhos. Chamada dos vereadores e da vereadora. Peço, secretário da mesa, que faça o chamado. André Barbosa Moreira. André Barbosa Moreira. Carlos Henrique Santos Oliveira. Presente. César Antônio Pereira. Presente. Cláudio José Luiz. Presente. Edson Antônio de Barros. Presente. Ildeu Lopes de Oliveira. Presente. Ítalo Moraes Borges. Presente. Jane Rosa dos Santos Almeida. Presente. José Miguel Dias Filho, presente. Júlio César Souza Moreira. Presente. Márcio Antônio dos Santos. Marco Antônio Martins. Presente. Sidley Anderson Dias Bento. Presente. Márcio Antônio dos Santos. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 30ª reunião ordinária do segundo período do 4º ano da 19ª legislatura, em 27 de agosto de 2024. Pequeno expediente, leitura de ata. Leitura da ata da 29ª reunião ordinária, realizada no dia 20 de agosto de 2024. Peço ao secretário da mesa para que faça a leitura. Ata da 29ª reunião ordinária do segundo período do 4º ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Matozinhos, realizada no dia 20 de agosto do ano 2024, às 18 horas, local regimental.
sob a presidência do vereador César Antônio Pereira. Peço dispensa da leitura, que nós, vereadores, têm acesso na ata de zero papel. Coloco sob deliberação do plenário o pedido de dispensa de leitura da ata. No caso de aprovação do pedido de dispensa de leitura, a ata não poderá ser impugnada ou retificada, salvo no caso excepcional de interesse público, devidamente justificado e fundamentado no ato da mesa diretora. Artigo 135, parágrafos 12º e 13º do regimento interno. Os vereadores e vereadoras que concordam com a dispensa de leitura permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 29ª reunião ordinária. Leitura de correspondência, não há. Grande expediente. Apresentação de projetos. Projeto de resolução de número 358/2024, de autoria da mesa diretora, que disciplina o regime de adiantamento para despesa de pronto pagamento e da outras providências. Passo ao secretário da mesa para que faça a leitura. Projeto de resolução número 358 do ano 2024, da mesa diretora. Disciplina o regime de adiantamento para despesas de pronto pagamento e da outras providências. A Câmara Municipal de Matozinhos aprova. Artigo 1º. Fica regulamentado o regime de adiantamento para despesas de pronto pagamento destinado exclusivamente ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Matozinhos. Artigo 2º. O regime de adiantamento corresponde à colocação de numerária à disposição de servidores responsável, a ser designado por portaria a fim de lhe dar condições de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal, conforme preceitua o artigo 68 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 3º. O valor máximo total anual de recurso admitido para despesas por meio do regime de adiantamento corresponde ao valor previsto no artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.133, de 1º de abril do ano 2021, seguindo a atualização monetária definida em decreto federal. Artigo 4º. O adiantamento será sempre precedido de empenho na dotação própria, conforme previsto no artigo 68 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Peço dispensa da leitura, que nós, vereadores, têm acesso ao projeto no zero papel. Vereadores e vereadoras que concordam com a dispensa do projeto de resolução de número 358/2024, permaneçam como estão. Aprovado. Darei continuidade à leitura do próximo projeto. Projeto de lei de número 2812/2024, de autoria do Poder Executivo, que estima as receitas e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Matozinhos para o exercício de 2025 e da outras providências. Peço ao secretário Zé Miguel para que faça a leitura. Mensagem 18 do ano 2024, Matozinhos, 21 de agosto do ano 2024. Excelentíssimo presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para exame dessa Casa Legislativa, projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do município de Matozinhos para o exercício financeiro do ano 2025 e da outras providências. Em cumprimento ao artigo 165, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, submete-se à apreciação e posterior deliberação dos nobres edis o projeto de lei supramencionado. Este projeto de lei foi elaborado com absoluta observância das determinações constitucionais e infraconstitucionais, em especial no que se refere ao disposto na Lei Complementar número 101 do ano 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, e regras orçamentárias definida na Lei Federal número 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos. Destaca-se ainda a observância às orientações e regras técnicas estabelecidas Secretaria do Tesouro Nacional, através do Manual de Demonstrativos Fiscais, número 14, edição, aprovada pelo STN, 21/6 do ano 2024. Desse modo, no projeto que se encaminha a essa Casa de Leis, busca-se sintetizar o que se entende ser a necessidade da população local, inserindo investimentos que irão privilegiar e alavancar diversos segmentos da sociedade, suprindo as demandas apresentadas na administração municipal.
quanto à estimativa de receita, esta estabeleceu as normas técnicas e legais, considerando as alterações na legislação expectativa da inflação e crescimento econômico e o produto interno bruto. Pede dispensa do restante da leitura, pois nós, vereadores, temos acesso ao projeto zero papel. Os vereadores e vereadoras que concordam com a dispensa de leitura do projeto de lei de número 2812/2024 permaneçam como estão. Aprovada a dispensa, darei continuidade na leitura. Tendo sido apresentado e distribuído aos vereadores e vereadoras, encaminho o projeto de resolução de número 358/2024 e o PL de número 2812/2024 para as comissões, para a emissão de pareceres. Para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, todos os projetos. Para a Comissão de Finanças e Orçamentos, também todos os projetos. Leitura de pareceres. Pareceres de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Saúde e Assistência Social. Ao projeto de lei de número 2810/2024. Peço ao secretário da mesa, Zé Miguel, para que faça a leitura. Presidente, questão de ordem. Cedido. Eu gostaria só de fazer uma solicitação em questão ao projeto apresentado anteriormente sobre a LOA, no caso, só apenas para instrução, juntamente ao jurídico, talvez a gente sentar para não perder o prazo das emendas impositivas, que eu acredito que isso é muito importante, mediante a tudo que nós estamos, né, a preocupação lá fora e também a situação possível de perda, né, de prazo, só para a gente estar trabalhando, talvez só uma instrução do jurídico juntamente conosco, seria importante, se me permite. Tá ok, eu irei agendar com ele e aviso todos vocês. Mas hoje à tarde nós até conversamos sobre isso também. Agradeço, tá? Parecer conjunto do projeto de lei número 2810 do ano 2024. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Saúde e Assistência Social. Relatório. Trata-se de parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Saúde e Assistência Social, cerca do projeto de lei número 2810 do ano 2024, de autoria dos vereadores Ideu Lopes de Oliveira, o qual dispõe sobre a política de tratamento especializado e assistência específica para as pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade narcisista, TPN, no âmbito do município de Matosinhos. Como justificativa, em síntese, os vereadores expõem que o transtorno de personalidade narcisista é caracterizado por um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração e capacidade de lidar com crítica, senso de direito exagerado e falta de empatia. O indivíduo passa a querer cuidados e favores especiais, ficando desapontado quando não possui esse feedback das pessoas. A doença geralmente é evidente na adolescência e no início da idade adulta, quando traços de personalidade se tornam consolidados. Alguns especialistas dizem que podem haver também uma ligação genética, bem como a forma como o cérebro se comporta, pensa e reage aos estímulos ambientais. O tratamento de transtorno de personalidade narcisista é centrado em psicoterapia. Não existem medicamentos usados especificamente para tratar o transtorno de personalidade narcisista. No entanto, se você tiver sintomas de depressão, ansiedade ou outras condições, medicamentos como antidepressivos ou medicamentos anti-ansiedade podem ser úteis. O objetivo a curto prazo da psicoterapia para o transtorno da personalidade narcisista é abordar questões como abuso de substância, depressão, baixa autoestima ou vergonha. Peço dispensa da leitura, que os vereadores tenham acesso ao parecer no zero papel. E antes de concluir, gostaria só de dar o parecer das comissões. Só um minuto. A conclusão das comissões é pela aprovação do projeto de lei 2810 do ano de 2024. Os vereadores e vereadoras que concordam com a dispensa de leitura de pareceres permaneçam como estão. Aprovado, darei continuidade. Apresentação de requerimento e ou indicações. Peço ao secretário da mesa para que faça a leitura. Requerimento 199 do ano 2024.
Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Minas Gerais. Ildeu Lopes de Oliveira, vereador do que abaixo subscreve, vem requerendo seus regimentais que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte requerimento. Requer junto ao setor competente o que se segue: instalação de redutor de velocidade na rua Valdemar Pezino, nas proximidades da UPA 24 horas. Justificativo: atualmente a via é ótima para a trafegabilidade e bem sinalizada, porém os condutores de veículos abusam da velocidade, fazendo ultrapassagens perigosas e manobras desnecessárias para uma via de trânsito lento, e o que coloca as pessoas em risco. Tal requerimento soa como um aviso que tal tomada de ação contribuirá, e muito no sentido de minimizar essa situação. É sabido que para a instalação do redutor de velocidade é necessário um estudo técnico. Pede-se deferimento. Faço votos de mais elevada estima e distinta consideração, vereador Ildeu Lopes de Oliveira. Requerimento 200 do ano de 2024. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Minas Gerais, Ildeu Lopes de Oliveira, vereador que abaixo subscreve, vem requerendo seus regimentais que seja enviado ao Poder Executivo o seguinte requerimento. Requero junto ao setor de iluminação pública o que se segue: troca de lâmpada nas ruas Rua Grimaldo de Melo, em frente ao antigo escritório da Copasa; Rua 7 de Setembro, em frente ao número 90, no bairro Granja Alvorada; Rua Angelim, em frente ao número 185, no bairro Vista Alegre; Rua Sapatinho Delbossi, nas proximidades da Ponte, em frente ao número 1121, e também no cruzamento com a Rua Brasília, no bairro Vista Alegre; Rua Presidente Campos Sales, em frente ao número 145, no bairro Presidente. A justificativa em visita ao local foram constatadas todas essas necessidades. Juntando todos os pontos citados nesse requerimento, somam o total de 9 pontos com iluminação precária. Informo que os cidadãos pagam taxa de iluminação pública e não podem continuar convivendo com tal insegurança e expostos aos perigos com a escuridão e seus domínios. É sabido que existe um esforço muito grande para atender a população matosinhense, mas, em alguns casos, como esses descritos aqui, que são prioridades, sem mais para o momento, elevo votos de estima e distinta consideração, vereador Ildeu Lopes de Oliveira. Requerimento 201 do ano 2024, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Minas Gerais. A vereadora que abaixo subscreve, vem no exercício de suas prerrogativas regimentais, requer que seja encaminhado ao Executivo Municipal a solicitação para a manutenção e revitalização da Rua 7 de Setembro, localizada no bairro Alvorada. A rua citada facilita o acesso a outros bairros adjacentes e oferece entrada e saída para os moradores, servindo também como alternativa durante eventos que impossibilitam a circulação nas demais ruas devido ao fechamento temporário. Os moradores dessa rua e do bairro mencionado têm enfrentado transtornos no dia a dia em razão da ausência de manutenção. O problema se agrava durante os festejos de shows realizados na Praça do Palácio da Cultura, com desvios de trânsito que geram incômodos e insatisfação pela falta de infraestrutura adequada. Salienta ainda que a revitalização dessa rua proporcionará um acesso mais fácil e rápido ao novo supermercado BH em construção no bairro Estação, beneficiando não apenas os moradores da Rua 7 de Setembro, mas todos os moradores dos bairros adjacentes. Na certeza de poder contar com o costumeiro diálogo, apresento essa demanda oriunda aos moradores. Vereadora Jane Rosa dos Santos Almeida. Indicação 234 do ano 2024. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Minas Gerais. A vereadora que abaixo subscreve, vendo o exercício de suas prerrogativas regimentais, indicar que seja encaminhado ao Executivo Municipal o estudo de viabilidade para a instalação de um parquinho nas imediações da Avenida André Favalelli, próximas às empresas BR Metals e Cosimates, no bairro Estação. Com um grande número de crianças e adolescentes na área, devido à quantidade de condomínios naquela região, é fundamental que tenhamos uma área de lazer adequada. Muitas dessas crianças não residem perto das quadras e praças do bairro, o que torna a criação desse espaço próximo e seguro ainda mais necessária. O local próximo às empresas é ideal para a construção desse parquinho, que proporcionará momentos de diversão e socialização para as crianças que vivem nas ruas adjacentes, como Rua
Rua Nova Vista, Rua Sapatinho Delbossi e Rua A. Um parquinho bem estruturado não apenas oferece um espaço seguro para brincadeiras, mas também promove a integração entre as famílias da comunidade, fortalecendo os laços sociais e melhorando a qualidade de vida na região. Na oportunidade, renovo meus votos de estima e distinta consideração. Vereadora Jane Rosa dos Santos Almeida. Indicação número 235 do ano 2024. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Minas Gerais, Ildeu Lopes de Oliveira, vereador que abaixo subscreve, vem requerendo dos seus regimentais que seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação: instalação de faixa de pedestre na Avenida Caio Martins, em toda a sua extensão, a começar pelo supermercado BH até o posto de gasolina Shell. Locais que mais necessitam desse serviço: em frente ao supermercado BH, em frente à Casa de Tintas, perto do semáforo, em frente à Poliferaço, em frente ao Hotel Guimarães e em frente ao posto Shell. Justificativa: quase todos os dias nos deparamos com situações constrangedoras por ter pessoas querendo fazer travessia da via, que muitas das vezes conseguem com muita dificuldade devido à falta de faixa de pedestre na localidade. Informo também que o fluxo de veículos na Avenida Caio Martins aumentou significativamente, principalmente nos pontos citados nessa indicação. Tal tomada de ação é muito importante para a organização do trânsito, principalmente para a segurança de pedestres como num todo. Vereador Ildeu Lopes de Oliveira. Consulto se algum vereador ou vereadora deseja apresentar complementação de justificativa, conforme disposto nos termos do artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno. Vereador Ildeu Lopes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores, público presente. Quero cumprimentar o Heloísio, funcionários, assessores e demais componentes dessa Casa Legislativa. Jorge, nosso transmissor, faz a nossa transmissão aqui da Câmara. Boa noite a todos. Bom, senhor presidente, eu gostaria de começar a justificar pelo requerimento que eu fiz essa noite, de número 200. Esse requerimento ele vai de encontro ao setor de iluminação pública. E como eu sempre falo aqui na tribuna, a iluminação pública aqui na nossa cidade é problema antigo, é problema crônico. Todos os bairros que a gente vai, existem lâmpadas queimadas. Por mais que a empresa que presta esse serviço está se esforçando, está se dedicando, ainda há muito o que se fazer. Eu fiz uma visita na Rua Sabatina e Delbossi, só na Rua Sabatina e Delbossi, além dos buracos que tem nessa via, a dificuldade de trafegar nela, existem 6 postes de lâmpadas queimadas. E ali é acesso de vários motoristas que passam ali, motoristas, ciclistas, motociclistas. Eu conheço pessoas que já até caíram ali. Se a pessoa sofreu um acidente ali, até para achar ela na escuridão que tem lá, vai ser difícil. E fora isso, sem contar a população local que está sofrendo com os buracos e agora com a escuridão no local. Próximo da ponte ali, está uma escuridão terrível. É muito perigoso, tem bueiro aberto ali, tem buracos nas vias e ainda tem essa questão da iluminação pública. Agora, o que tem me chamado a atenção é que, na BR Metals, vários trabalhadores que estão dedicando o seu tempo ali no serviço, quando forem para casa, que muitos deles vão de bicicleta ou vão a pé, estão correndo risco de ser atropelados, riscos de serem roubados, riscos de sofrerem até acidentes ali naquela localidade. E, em frente ao número 1121 também, existe escuridão. E lá na Sabatina e Delbossi, com a Rua Brasília, lá no alto, já no bairro Vista Alegre, também tem mais 2 postes queimados. Eu fiz uma visita lá de madrugada e vi essa situação. Então, eu fiz requerimentos aqui para as ruas Grimaldi de Melo, em frente ao antigo escritório da Copasa, que está uma escuridão terrível lá. Na Rua 7 de Setembro, em frente ao número 90, também já tem bastante tempo que essas lâmpadas lá estão queimadas, já tem meses. Eu já repeti esses requerimentos aqui em outras oportunidades, mas até agora esse bom trabalho não chegou nessas localidades. Na Rua Angelim, número 185, e também na Rua Campos Sales, no bairro Presidente, em frente ao número 145. Problema de iluminação pública na cidade é problema crônico, infelizmente. Há muito que ser feito. Todos os bairros que a gente vai, tem lâmpadas queimadas. Então, esse requerimento aqui soa como uma ajuda, aponta
um problema para essas regiões que precisam de troca de lâmpadas. O trabalho do vereador é esse, é ajudar no quesito requerimento e indicação. O outro requerimento que eu estou apresentando, de número 199, ele vai para a rua Valdemar Pezzini, porque a rua Valdemar Pezzini é a rua que liga as outras ruas adjacentes à UPA de Matozinhos, à UPA 24 horas. Tem carros que estão cortando o caminho, vêm pela BR, atrás de carretas. Quando chega naquela mediação, eles não querem seguir até o bairro São Sebastião, atrás da carreta, porque a demora para chegar lá é muito grande. Tem carreta que está subindo aquele morro da UPA, ali em frente à UPA, a 20 km por hora. Então, o motorista apressadamente entra na Valdemar Pezzini em alta velocidade e faz ali, está cortando outros veículos ali. Então, se algum cidadão tiver desapercebido, ele corre risco de ser atropelado e vir a óbito. Eu já presenciei essa cena ali, foi por isso que eu fiz esse requerimento, a fim de colaborar nesse sentido também. E, para encerrar, eu fiz uma indicação nessa noite, de número 235, que vai de encontro à Avenida Caio Martins. Nas proximidades dos supermercados BH, não tem faixa de pedestres. Para as pessoas atravessar ali para fazer suas compras, está muito dificultoso. E antes que aconteça algum acidente grave, é preciso que essa tomada de ação seja feita para atender os munícipes que vão adentrar nos supermercados BH e até para fazer a travessia da via para poder pegar um ônibus, para pegar um Uber, para poder pegar um táxi. E o trânsito nessa localidade aumentou significativamente. Nas proximidades do sinal também não tem faixa de pedestres. Em frente à Poliferácio não tem faixa de pedestres. Hoje, trafegando ali na Caio Martins, nessas imediações, eu vi 2 senhorinhas de idade querendo atravessar lá. E quando um motorista deixa, o outro está cortando lá pela direita, quase atropelando a pessoa. Então, precisa fazer faixas de pedestres nessas localidades, a fim de atender os nossos munícipes, para dar a eles mais segurança e também para organizar o trânsito na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Ideu Lopes. Consulta se mais algum vereador. Vereadora Jane Rosa. Permissão para falar do meu lugar? Cedido, excelência. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, público que nos assistem. Dando continuidade ao trabalho que deverá ser exercido pelo vereador até o último dia do seu mandato, trago à Casa Legislativa dois requerimentos que vieram oriundos de pessoas que me procuraram devido a essa situação. A primeira delas seria a solicitação ao Executivo Municipal sobre a instalação de um parquinho nas imediações das empresas, na Vila Thyssen, localizada no bairro Estação. Acontece que o bairro é extenso e ele já se encerra lá no final, onde se encontram as empresas. E os moradores de Rua Nova Vista, Rua A e outras ruas daquela região, muitas vezes as crianças, jovens e adolescentes, eles não vão até as quadras, não só pela distância, mas as questões familiares, de ter alguém para orientá-los. Então, segue aqui. Esse pedido veio do pessoal daquela região, que eles também tivessem a oportunidade de instalação de um parquinho. E a minha segunda reivindicação, ou melhor, solicitação, seria para a Rua 7 de Setembro, já é uma conversa anterior, numa roda de conversa com moradores do bairro, e eles têm encontrado dificuldades quando acontecem os eventos na Pracinha do Rosário e outros. Lá seria uma excelente via de caminho para que outros bairros e eles próprios teriam saída para não vivenciarem situações de dificuldade, tais como vivenciaram recentemente com o último evento. Sendo assim, a solicitação que trago seria a revitalização, posteriormente, se possível, o asfaltamento daquela rua, dando condições a esses moradores, para que também venha agregar aos outros que moram próximo à região, fazerem daquela via uma maneira de saírem de seus lugares. E também não deixarei de dizer que a construção dos supermercados BH, que, louva-se Deus, está a todo vapor,
seria um caminho para que outros bairros adjacentes usassem essa via para melhor acesso e tráfego, melhorando a vida do povo matosinhense. Então, são essas as minhas reivindicações para o dia de hoje. Muito obrigada. Agradeço, vereadora Jane Rosa. Consulto mais algum vereador deseja justificar? Complementar as justificativas? Coloco em votação em bloco os requerimentos dados para deliberação do plenário. Os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado, determine o encaminhamento dos mesmos e dá as indicações. Justificativa de ausência do vereador Márcio Antônio dos Santos, referente à ausência da 29ª reunião ordinária, realizada no dia 20 de agosto de 2024. Peço ao secretário da mesa, Zé Miguel, para que faça a leitura. Justificativa, Matosinhos, 22 de agosto do ano 2024. Justificativa de ausência. Por meio deste justificar, minha ausência na reunião ordinária realizada no dia 20 de agosto do ano 2024, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Matosinhos. Infelizmente, enfrentei um imprevisto com um veículo que transportava-me em Belo Horizonte para Matosinhos, o que impossibilitou minha chegada no horário previsto para a referida reunião. Peço desculpa pelos transtornos e agradeço pela compreensão. Atenciosamente, vereador Márcio Antônio dos Santos. Coloco em votação a justificativa de ausência do vereador Márcio Antônio dos Santos, referente à 29ª reunião ordinária, no dia 20 de agosto de 2024. Os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Declaro aprovada a justificativa de ausência por 11 votos favoráveis, uma ausência, e, nesse caso, o presidente não vota. Ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei de número 2809/2024, de autoria do vereador Marco Antônio Martins e Deu Lopes de Oliveira, que institui no âmbito do município de Matosinhos, Minas Gerais, a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o TDAH e a dislexia. Em discussão. Vereador, um dos autores do projeto, irá discutir, Sargento Martins. Um dos autores. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente, hoje gostaria de pedir o apoio de Vossas Excelências na aprovação, na qual tenho aqui a honra de ter convidado o vereador Ildeu para poder assinar comigo esse projeto, que trata da campanha permanente de orientação e conscientização sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Talvez algumas pessoas sequer saibam o que é isso, mas a ideia que me trouxe para poder implementar esse programa, esse projeto aqui na Casa Legislativa, se deu em face de que, às vezes, dentro da nossa própria família, nós temos ali pessoas que passam por esses problemas e nós não sabemos o porquê, muitas das vezes, uma criança está ali com desatenção em alguma atividade, com dificuldade em fazer algumas atividades, principalmente escolares. Mas a atenção com déficit de atividade, eu só fui descobrir sobre ela e pesquisar quando eu tive a oportunidade de estar participando de um podcast com o meu afilhado, que atualmente é o atual Mister Minas Gerais, e ele confessou para a gente, nesse podcast, que ele tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Às vezes, minha irmã ficava lá puxando a orelha dele, porque ele não se concentrava para poder estar estudando, ou a gente batendo um papo com ele, daí a pouquinho ele já prestava atenção em outra coisa, se um mosquitinho passasse perto dele, ele já ficava ali prestando atenção, mas é porque, na verdade, ele tem o déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem uma inteligência fora do comum, mas qualquer coisa por perto tira a atenção dessa pessoa nesse momento. E muitas das vezes as famílias não têm consciência disso e precisam que o município possa ajudar nesse processo de conscientização para que possa fazer o tratamento adequado. Então, eu peço aqui aos pares a aprovação desse projeto para que, a partir aí, se Deus quiser, do ano que vem, o município possa aí implementar esse acompanhamento aqui dentro da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Sargento Martins.
e o projeto continua em discussão. Vereador, também um dos autores, Ideu Lopes, irá discutir. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Gostaria de dizer que o projeto é muito relevante e importante no que se segue. Quero agradecer ao vereador Sargento Martins por ter me convidado para poder assinar nesse projeto junto com ele, porque nós estamos aqui para poder fazer o bem comum, né? E quando ele mesmo, palavras dele mesmo, do próprio vereador Sargento Martins, que ninguém faz nada sozinho. Para um projeto desse chegar até a prefeito e ser sancionado, ele tem que passar aqui pela Casa Legislativa e tem que haver concordemente o sentido, a consciência no sentido de votar bem de cada um de nós. Eu gostaria de ler para os senhores e senhoras o que é o TDAH e a dislexia, né, que o vereador Sargento Martins mesmo falou, que tem pessoas que nem sabem o que é. Há uma parte aqui que diz assim, ó, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, se caracteriza pela desatenção, impulsividade e hiperatividade. Antes de mais nada, é importante considerar que estes comportamentos são comuns entre as pessoas, sim. Sempre tem um dia em que estamos mais avoados, mais ansiosos, porém, quando eles passam a comprometer a socialização, a saúde emocional e, principalmente, o aprendizado, é preciso investir em cuidados específicos. Isso aqui é um ponto muito importante. Todos nós estamos sujeitos, né, a estar um dia assim, desapercebido, avoado, ansiosos, inquietos, preocupados, e, em alguns casos, até depressivos por causa da opressão do dia a dia. Mas quando isso começa a afetar o nosso emocional, afetar a nossa mente e atrapalhar nas nossas atividades cotidianas, então a gente tem que buscar tratamento. Existem várias pessoas adultas que têm esse tipo de transtorno, mas ainda não foram diagnosticadas. E não adianta, pessoal, a gente buscar refúgio nisso aqui, não. O celular hoje é uma das maiores características de distração que existe. Tem pessoas que buscam refúgio nas suas dores através do celular. Esse transtorno ao qual se refere esse projeto, ele se dá na infância. Então, é muito importante ir na raiz do problema, buscar os tratamentos específicos para a pessoa não piorar a sua personalidade. Continuando, fala assim, ó, define o TDAH da seguinte forma: é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida. Ele se caracteriza majoritariamente por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Os sinais de TDAH começam a se manifestar ainda na infância, em especial na idade escolar dos pequenos. Nessa época, é possível observar a dificuldade deles de se concentrar, além de seus picos aleatórios de inquietude. Sabe aquele aluno que ora está no mundo da lua, ora está ligado nos 220? Isso é frequência. Pois é. Então, se eu for continuar lendo aqui, existem vários pontos importantes, ensinando, mostrando o que é esse tipo de transtorno. Eu tenho 2 filhos, um de 5 anos que tem autismo e tem esse déficit de atenção. É muito inteligente, mas precisa ter cuidado. O maior tem 10 anos, mas às vezes eu estou lá ensinando ele, vereador, ou Sargento Martins, estou ensinando ele a fazer dever. Ele sabe o que tem que fazer, mas faz errado. Eu falo para ele, presta atenção, medita, foca naquilo que você está fazendo. Às vezes ele está fazendo o dever de casa, mas a cabecinha dele está lá no futebol, porque treina na academia do Atlético. Aí eu falo com ele, presta atenção, foca numa coisa só. É o que o senhor falou. Através de um podcast, o senhor conseguiu diagnosticar isso no seu sobrinho. É muito simples de ver quando uma coisa está atrapalhando, está entrando na mente da criança, está entrando no emocional da criança. Se está atrapalhando as atividades do dia a dia, é bem provável que essa criança tenha esse tipo de transtorno. Então, esse projeto ele é muito importante, muito relevante e precisa, sim, da aprovação dessa casa. Muito obrigado, presidente. Era isso que eu tinha. Eu que agradeço, vereador Ideu. Parabenizo os 2 vereadores, Ideu e Sargento Martins. Hoje está bem avançado, né, a ciência nesse aspecto, né, que a área pedagógica também, né, Jane? Os docentes hoje têm conhecimento disso, que antigamente eu era retardado, eu era burro. Graças a Deus que está evoluindo, né? Mas eu, quando estudava, já ouvi muito isso aí. E graças a Deus a ciência está avançando e a pessoa fazendo um tratamento adequado, né, tem uma vida normal.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei de número 2809/2024, sendo o quórum de maioria simples. Os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 2809/2024 por 11 votos favoráveis e uma ausência. Nesse caso, o presidente não vota. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 2811/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a utilização de armamento não letal e demais materiais táticos de uso restrito ou controlado pela Guarda Municipal de Matozinhos e da outras providências. Em discussão. Havendo quem queira discutir, coloca em primeira votação o projeto de lei de número 2811/2024, sendo o quórum de maioria simples. Os vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 2811/2024 por 11 votos favoráveis e uma ausência. Nesse caso, também o presidente não vota. Considerações finais. Não há texto bíblico. Deus é fiel, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Coríntios 1:9. Em encerramento, não havendo mais nada a ser tratado, dou encerrados os trabalhos dessa reunião, convocando os senhores vereadores e vereadora para a 10ª reunião extraordinária, para a votação em segundo turno do projeto de lei de número 2809/2024 e 28011/2024, a ser realizada de forma presencial no dia 30 de agosto, às 9 horas da manhã. E convido também para a 31ª reunião ordinária, a ser realizada no dia 3/9 de 2024, às 18 horas, no local regimental. Desejo a todos uma boa noite e que Deus abençoe a todos.